nós estamos nesse plano, Deus está nesse plano glorioso da humanidade, se revelando a nós. E em cada etapa de sua revelação, a gente acha, agora eu sei como é que é. Agora eu entendi, agora eu sei. Eu falei, não, filho, amém. Tem muito mais ainda. E nós temos essa tendência, nós pulamos, já entendi, captei a mensagem. Não, amém. Até o final da nossa jornada nessa terra. E o limite, meu irmão, quando você descansa de buscar Deus, é quando você morre. Então, eu vou me adiantar em algo. Como que eu sei que eu encontrei, que eu cheguei ao fim? Ou que Jesus voltou, ou que você morreu. Senão você não achou, tem que estar correndo. Você não para de correr, não existe a ideia de começar a chegar num ponto da nossa idade onde você dá uma arrefecida, assim, graças a Deus, né, eu creio que eu atingi algo. Não, a morte é o limite. Jesus, o exemplo que nós recebemos de Deus, de como viver nessa terra, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele disse assim, vocês, para vencerem nessa terra, para tocarem em tudo que eu tenho preparado, vocês têm que ter o mesmo sentimento, Ele é nosso exemplo, o mesmo sentimento que houve em Cristo. A mesma atitude, o mesmo coração em relação à vida, à carreira de vocês e como vocês vão viver. Ele se esvaziou a si mesmo, de todos os planos, projetos, ideias. Ele se humilhou a si mesmo e ele obedeceu até a morte. Amém. E nós não falando assim, Jesus morreu, não. No caso dele, e morte de cruz, ele deixou claro. Mas a obediência dele foi até a morte. Então, quando é que nós paramos de buscar a Deus, de ser fiel, de ler a Bíblia, de correr a nossa carreira? Quando você apaga. E nós precisamos ser acordados para essa realidade. Tem muita gente parando antes a sua jornada, achando que chegou, que está bom, que alcançou. Amém. Paulo diz, eu não julgo que eu alcancei, e olha o que ele fez e viu, eu prossigo. Amém. O que nós estamos vendo é eu faço um tiro e alcanço algo que eu acho que é bom para mim. Eu estou satisfeito, está bom. E aí você diz assim, graças a Deus, como Deus é bom, olha o que Ele me deu. Assim. E a Bíblia usa essa expressão. O pecado entrou no mundo, todos pecaram e carecem da glória. O que ele diz? Eles não chegaram no alvo, eles pararam antes. Da glória a vir a ser revelado. Tem algo que Deus tem preparado que as pessoas estão parando antes. Amém. Porque alguma coisa nessa terra fez com que eles dissem, tá bom aqui, eu cheguei. Me intriga um pouco. Amém. Eu não sei bem como explicar, mas me intriga um pouco. Aquelas 2,5 tribos que disseram, nós vamos herdar aqui. Nós não vamos herdar depois do Jordão, nós queremos herdar aqui. A sensação que me dá é que tem pessoas que acham que a sua herança está aqui nessa terra. Para mim está bom, se eu estiver aqui, estou bem. E nós não queremos passar o Jordão. Amém. Tem hinos cristãos, amém, antigos que dizem, nós estamos depois do Jordão. Amém. É ali na frente que tem o que Deus tem reservado. Amém. E de alguma maneira dizer assim, tá bom aqui, a gente vai viver a vida cristã, vai ajudar os outros a entrar, mas nós vamos herdar aqui. Amém. Não faz sentido. Nenhum. E é interessante como a Bíblia, ela fica quieta sobre esse assunto. Mas ele é tratado de alguma maneira com um certo receio, porque no momento que eles entraram na terra prometida e as 2,5 tribos voltaram e ficaram ali onde eles se acamparam antes do Jordão,
Eles ergueram um altar logo, e aí já criou uma certa tensão no ambiente, porque os outros ficaram sabendo que a tribo que não quis entrar fez um altar, mas o altar de adoração é aqui, o alvo é aqui, a presença de Deus, a arca está aqui, não existe, você não pode criar um lugar de adoração que não onde Deus designou, você não pode adorar, Deus estabeleceu o lugar ali, tem uma arca da aliança e tem um lugar onde o sacrifício tem que ser feito, você não pode fazer um altar e sacrificar a Deus no outro lugar. Mas é a Deus. Não, é aqui nesse lugar que Deus ordenou, que é o lugar de sacrifício. Então, eles levantaram um altar, e aí essa tribo aqui disse o seguinte, não, amém, não de novo. Essa foi a reação. De novo, não. Nós estávamos perto de entrar na Terra Prometida, os espias fizeram uma onda e nós fomos para o deserto de novo. E Deus não deixou a gente entrar. E agora nós estamos aqui e tem vocês que estão criando um caso de novo. Eles estavam tensos. Amém. A primeira experiência de não ter entrado na Terra Prometida e voltado, quando deixou eles nos cascos. Ele falou assim, não. Então qualquer um que começasse a chiar, eles já começaram assim. Amém. Porque eles entenderam uma coisa, é ruim para vocês, mas é ruim para todos nós vamos ser afetados por isso. E aí eles foram conversar com essa tribo e disseram, não se preocupe, nós só fizemos um altar desse lado do Jordão, para que ali na frente, os filhos de vocês olhem para os nossos filhos e achem que a gente é pagão, que a gente não ama a Deus, então que só eles são povo de Deus e nós não somos. Ele diz assim, então a gente fez só para a gente lembrar e ter um testemunho de quando as pessoas dizem, nós também somos, viu? Mas não faz muito sentido, amém? Entra na terra, adora no lugar certo, faz, amém? Alguma coisa não está certo. Quando nós não queremos e de alguma maneira justificamos o fato de que aqui está bom, amém. Bagunça a nossa visão e a prioridade do que Deus tem. Então, você vê essa conversa toda e o reino de Deus e o plano que Deus tem para nós. Deus tem um plano glorioso. E, meu irmão, uma das coisas que eu queria que você captasse nessa manhã, quando Deus do universo pensa num plano, qualquer artista pensa num plano. Ele enxerga o que ele quer fazer. O início não tem nada de comparado com a obra final que ele tem em mente. Nós estamos impressionados com o início, com a criação, com o que Deus fez no início, mas isso não compara com o que Deus tem em mente para o fim. O fim que Deus tem, o que Deus tem preparado, não tem nada se compara com o que dá o início. Amém. O início foi glorioso, muito mais o que Deus tem preparado vai ser 1000 vezes maior, porque qualquer obra, meu irmão, você está ali, amém, e o artista vai fazer aquela pintura tremenda e o final todo mundo vai bater palma, ele põe uma tinta na tela e pega a tela e as pessoas dizem, uau! Amém. Mas é só o começo, eu não cheguei ainda onde eu quero chegar. Amém. Nós estamos impressionados com o início e achamos que isso é isso, quando Deus tem, eu sei o fim que eu planejei, eu tenho um plano, o plano de Deus envolve o fim dele. Amém. E o que nós temos que cuidar é achar que o fim é aqui, é agora e é o que eu alcancei. Amém. Esse é o nosso erro. É você achar que, eu conquistei isso aqui, a minha semana teve isso, eu ganhei aquilo, eu estou bem, as minhas contas estão pagas, cheguei, esse é o fim. Não, esse é o nosso erro. De achar que o processo, o início que foi... E meu irmão, nosso início foi glorioso. Deus em 6 dias, e fez o céu e a terra. Amém. E a Bíblia fala... A criação anuncia, proclama e declara
a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. E nós ficamos assim, uau, uau. E sabe o que nós fazemos? Você adora o céu, você adora o leão, você adora o bezerro, você adora o início, a criação, e nós estamos sempre parando, amém, naquilo que Deus fez, e não entendendo que, amém, é recém, Ele está pintando. E nós estamos, amém, impressionados com o que Deus fez até agora e o que Ele está achando que, legal, Deus. Não, nós não fazemos ideia do que Deus tem preparado. É a mente brilhante. Meu irmão, nós não podemos achar que o artista, amém, que a orquestra, na primeira, é um programa de 9 músicas maravilhosas, e a primeira é a top, e depois vai ser só assim, não, ele vai crescendo, até que todo mundo de pé e diz, bravo, amém. De pé, todo mundo aplaude e diz, amém. E aí, nós não chegamos nesse de pé ainda, amém? O bravo, nós estamos indo em direção, por isso Paulo diz, eu não posso me agarrar no que tem aqui, porque eu estou constantemente me desvencilhando, me desagarrando com tudo que quer me segurar aqui, porque tem algo, amém, que está diante de nós. Amém? Vai crescendo, e aí cada ato, cada música, a orquestra, amém, olha só o que ele fez, será que pode vir alguma coisa mais? E quando você menos espera, vem aquela, e todo mundo assim, impressionado, sem saber o que fazer. Você não sabe o que fazer, o que você faz? Você fica de pé, aplaude, porque o teu corpo, tua vida toda não sabe o que fazer, e você reage com tudo que você tem, e você, impressionante isso aí. Você perde a vergonha, você não, porque a grandeza do ato final te impressionou de tal maneira que você reagiu. E é isso que a Bíblia diz. Digno de honra e glória. Todos diante do Cordeiro, diante de Deus, diante da sua grandeza, naquele dia vão dizer, amém. Amém. Deus, amém, não cessa de nos surpreender. Então, o plano de Deus, amém, se você puder perceber, Deus na sua enorme grandeza, Ele ia começar a fazer uma coisa e Ele sabia que só o começo já ia surpreender as pessoas, porque, amém, e o risco era as pessoas adorarem o início e não terminarem com Ele. Tudo o que Deus faz é impressionante. Ele fez o céu, amém, o céu, e nós nos impressionamos com o céu, nós nos impressionamos com o mar, com a onda, com a grandeza, com a beleza da criação. E o Deus, na sua infinita grandeza, Ele diz, eu vou fazer um plano glorioso, eu vou fazer algo tremendo, eu tenho algo glorioso em mente, que envolve o homem que Ele criou com um objetivo para experimentar da glória dele, e Ele diz, eu tenho o risco que eu tenho de eu deixar Ele por conta própria e tomar a decisão, é que Ele vai se impressionar no início, amém. E foi o que aconteceu, Ele pecou no início do Éden. Amém. Deus sabia disso tudo. Então imagina, meu irmão, como que Deus leva a bom termo o que Ele tem preparado para você, se você tem uma tendência de parar no primeiro ato dele. Isso é o pecado. O diabo seduziu o homem porque ele sabe o que tem lá em cima. Ele caiu. Amém. Criado e viu o que tinha lá em cima, e ele se achou, caiu por terra
E aí ele vê um plano glorioso que Deus diz assim, ó, eu quero que essas pessoas experimentem. E ele diz assim, ó, o que ele faz? Qual é o que ele tenta? Qual é o princípio da tentação? Qual é a grande tentação da nossa vida? A grande tentação. Você é que nem Deus. Amém. Deus faz isso aí, você também faz. Ele está tirando os olhos da possibilidade de nós experimentarmos o que Deus tem adorando algo inferior. É a única coisa que ele tem. Por quê? Porque é tão bom o inferior que convenceu a gente. Amém. O que Deus faz na terra é tão impressionante para nós que nós temos a tendência, e nós somos enrolados, que você pode adorar, amém, ouro. Amém. Deus criou o ouro e nós adoramos o ouro, porque, amém, o diabo conseguiu acessar o nosso coração para adorar a criação e a criatura e não o Criador. Porque é tão impressionante o que Deus faz que o nosso coração se corrompeu, ele diz, é isso aí, você também pode. E aí você tira os olhos. E o que acontece? Nós estamos continuamente brigando entre adorar a criatura e o Criador. Essa é a grande questão desde o início. Ele diz, não olha para as pessoas, não tenha medo de Faraó, teme a Deus. Ele diz assim, você não precisa temer as pessoas, teme aquele que pode colocar no inferno ou no céu. Amém. Vocês estão com temor de homens, teme a Deus. Amém. Ou seja, a nossa vida é centrada onde, sem nós percebermos com clareza, nós estamos pensando sem Deus como se nós já soubéssemos tudo, já alcançássemos, nós já vimos tudo que tinha que ver, a nossa mente já entendeu como funciona esse plano, e nós, amém, estamos vivendo tirando Deus do esquema. Amém. Ele diz assim, eu recém comecei. Amém. A realidade é, eu recém dei a primeira nota e você... Amém. É isso. E aí você já diz, que legal, eu também sei. Aí você começa a reproduzir, começa a correr atrás. Eu nem recém comecei. Então o diabo fez você, ele tenta cegar os nossos olhos com a glória ainda a vir a ser revelada. Amém. E você, porque ele viu o que tem, e ele diz assim, mantém os olhos dele aqui nessa terra, cria um brilho, cria um... Então essa é a briga que nós temos, a briga que nós temos. Não anda ansioso com comida, com bebida, não faz a tua vida conquistar coisa. A vida de um homem não consiste nos bens que ele possui, nas coisas que ele faz, não está aqui. Tem coisas que estão vindo aí. Amém. Então, acho que é uma boa ilustração para nós entender que quando Deus diz, eu sei que pensamentos, que mente, que plano eu tenho a vosso respeito. Nós podemos dizer, você pode pensar assim, ele está falando sobre um plano que ele tem para a minha vida, de fazer isso aqui de bom. Não, eu sei que plano eu tenho para a humanidade, para o povo de Israel, para as nações. Eu tenho algo em mente e ele está em andamento. Ele diz assim, eu quero fazer bem e dar o fim. Então ele diz assim, eu enxergo o fim onde eu quero ir. E é desse fim que eu trabalho. E esse é o profeta que vê o coração de Deus, ele enxerga onde Deus quer ir e diz, pessoal, cuidado, vamos, essa é a direção, esse é o caminho. Então, o que aconteceu? No momento que você adora e tira os olhos de Deus e se volta para esse lugar, desconecta de Deus, esse mundo é tudo que nós temos. Amém. E a religião faz você dizer assim, que tudo o que Deus quer dar para você está aqui. Amém. É o que tem aqui. Amém. Paulo fala da seguinte maneira, se o que nós achamos que o que Deus tem preparado e a nossa vida se resume a essa terra, nós somos as pessoas mais infelizes que existem. Amém.
Ou seja, amém? Então, tenta entender isso. Deus deu a primeira nota, amém? Ele deu o acorde. É como se ele tivesse, a banda ou a orquestra estivesse ensaiando. E você diz assim, está ensaiando as notas de como vai ser, e você já diz, bravo! E o maestro diz assim, nós estamos só ensaiando. Amém. Tal é a realidade de que nós estamos, amém, nós estamos impressionados. Isso é o que significa o louvor e a rendição que vai sair do nosso lábio, vai ser algo de tal maneira espontânea e rendido, porque nós vamos ver coisas que nós não fazemos ideia. Então veremos face a face. E aí Jesus, então você vê, o pecado entrou no mundo e Deus tinha que resolver essa situação, porque o pecado faz você adorar a imagem e não o Criador. Essa é a essência da nossa vida. Nós confiamos no nosso braço, nós confiamos no nosso poder, no nosso raciocínio, na nossa lógica, ao invés de ouvir a voz de Deus. Então, o que é desobediência, o que é pecado, rebeldia, transgressão, é Deus dizer, eu tenho um plano glorioso para vocês, e vocês façam exatamente como eu digo. Ouçam a minha voz, meditem dia e noite, leiam as Escrituras, ouçam os meus profetas, ouçam os canais que eu coloquei e sigam a minha voz. Mas, Josué escreve assim, mas vocês seguiram outros deuses e não ouviram a minha voz. Então, a essência da nossa vida é que nós aprendemos agora como se faz. Deus criou, nos deu tudo que nós temos e agora é conosco. E nós achamos que o que está aqui é o que tem. Amém. Então Jesus, na cruz, ele disse, Lucas 23, 34, Pai, perdoa-lhes, porque eles não fazem a mínima ideia do que eles estão fazendo. Isso é para nós. A essência do que Jesus fez na cruz, ele foi crucificado, rejeitado no extremo. É o extremo da rejeição de Deus, do plano de Deus, da salvação de Deus. Eles mataram Jesus. E aí, a essência, a última frase, esse momento final de Jesus foi, Deus, Pai, perdoa, eles não fazem a mínima ideia do que eles estão fazendo. Essa é a definição e a descrição do pecado. O pecado cega, nós fazemos coisas que nós não fazemos ideia que nós estamos fazendo. Nós corremos atrás de alvos, achando que são o máximo que vão satisfazer a nossa vida. Nós buscamos coisas, nós queremos coisas, nós desejamos coisas, nós planejamos coisas e nós dizemos assim, agora vai, porque quando isso acontecer, agora vai funcionar. E Deus está dizendo, eles não sabem o que fazem. Qualquer coisa que nós fazemos, pensamos ou decidimos na nossa vida desalinhado com a voz de Deus, com o plano de Deus, vai cair num bezerro. Amém. É motivado por uma adoração que diz, Deus não precisa falar comigo hoje, eu sei o que fazer essa semana. Amém. Nós dependemos da voz de Deus, nós dependemos do Espírito de Deus, para nós chegarmos onde Deus quer, só pelo Espírito de Deus. Então Jesus, eu queria começar com esse momento na cruz e terminar com ele. Duas coisas Jesus disse. Primeiro, Pai, perdoa. O sacrifício de Jesus foi para lavar o nosso pecado. E a essência do nosso pecado é isso. O homem que eu criei para a minha glória está agindo por conta própria. E eles não fazem ideia do que eles estão fazendo. Das consequências, do dano, da infelicidade e de que eles estão agindo como pessoas não inteligentes, não esclarecidas, sem visão.
Perdoa, Deus. Dá uma oportunidade. E foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio dar uma oportunidade para você se arrepender e abrir os olhos de novo e enxergar. Amém. E naquele evento da cruz, Jesus disse, está feito, está consumado. Em João 17, Jesus diz assim, eu glorifiquei ao Pai, completando a obra que eu tinha que ter feito. Nós vamos voltar para o jogo e glorificar a Deus quando nós terminarmos a nossa carreira. Não é o início é importante, mas Deus, o que importa para nós é como você vai terminar. Hoje, se você estiver ouvindo a voz de Deus, o que importa é como você vai correr o resto da tua vida. Amém? Enquanto nós estivermos nessa terra, o que importa é o resto da tua carreira. O ladrão na cruz, ele correu a carreira dele toda errada, e ele tinha alguns segundos ainda, e ele resolveu correr o final bem, ele terminou bem. Amém? O ladrão na cruz terminou bem. No último estágio da vida dele, ele diz, perdoa, Deus, ele está aqui injustamente, eu devia estar aqui, se lembra de mim, esse terminou bem. Hoje estarás. Então, meus irmãos, nessa manhã, eu queria levantar esse assunto, os olhos de vocês, que o que Deus começou, amém, não faz e não amém, Ele é glorioso, mas não mostra o que ele vai terminar. E o que importa é você terminar a tua carreira, porque é isso que vai glorificar a Deus. Amém. Você chegar no final da tua vida e dizer para Deus, eu combati esse combate. Amém. Qual é o combate? Eu resisti à tendência de parar no meio do caminho e chegar ao ponto de dizer, isso aqui é o que Deus tinha para mim. Não, eu segui correndo, eu não parei. Amém? Eu fui abençoado, eu passei por testes, ganhei coisas, mas nada me fez parar. Eu continuei correndo, eu completei a minha carreira, eu completei a minha vida e eu guardei a fé. Amém? Ou seja, é a maneira que você termina o jogo, que Deus, amém, nos ajude. Amém. Cada um de nós tivemos inícios diferentes, famílias de onde você veio, coisas que aconteceu, realidades que você experimentou, tipo de cultura, tipo de sobrenome, tipo de experiência, não importa. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, você tem a oportunidade de correr a tua carreira e mirar no fim, e o que importa é o seguinte, não diz para Deus, eu já corri a minha carreira, graças a Deus os jovens têm que se dedicar a Deus. Não. Você tem uma carreira a correr. Corre bem, com intensidade, para terminar bem essa tua carreira. Amém. Em todas as etapas, em todos os lugares do planeta, a voz de Deus está sendo pregada para que a humanidade, onde ele está parado, pare o que está fazendo, se volte para Deus e corra em direção ao final, para terminar bem a sua jornada. Isso nos dá a grande bênção, esse é o coração de Deus. Ele diz assim, mas eu trabalhei, eu nasci num lar cristão, e estou trabalhando, resistindo, lidando com pressão. Ele falou assim, muito bem, amém. Deus tem um plano para a tua vida. Esse rapaz chegou no final, amém, e trabalhou 1 hora e tu está mostrando a tua bondade para ele. Graças a Deus, essa é a bondade de Deus. Não importa de onde nós viemos, meus irmãos, porque todos nós viemos de situações, amém. Nós nascemos nesse mundo. A bênção da pregação do Evangelho é que quando ele fala para cada um de nós, ele está dando uma chance para você. Ajusta o teu coração e corre a tua carreira até o final. Amém? É uma benção poder dizer assim, eu vou correr a minha carreira. Então, Paulo, ele diz assim, ele fala no final da vida dele. Eu queria então destacar esse ponto. Nós fomos criados para a glória de Deus.
você vai glorificar a Deus quando você terminar o que Deus te pediu para fazer. Jesus diz, eu glorifiquei a ti, ó Pai, consumando a obra. Então, quando ele diz, está terminado, ali, essa é a história dele. Ele foi fiel até o último estágio, fez o que Deus pediu e glorificou a Deus. Ele é o nosso exemplo. Nós estamos sendo chamados para obedecer a Deus, buscar a Deus, ouvir a sua voz até o último suspiro da nossa vida. Amém. Não para antes, meu irmão. O pecado fez o ser humano parar antes da glória de Deus. Então você pega a jornada de Paulo, ele diz assim, ele começou torto, amém? Se você lembra. Amém. Paulo começou torto, ele diz assim, eu não sou digno desse lugar, nessa plano glorioso que Deus tem. Eu persegui a Cristo, eu mandei matar, e estava ali quando eu vi Estevão sendo apedrejado. Eu não sou digno disso. Mas a mim, o pior pecador, a pessoa mais indigna do planeta, a graça de Deus se manifestou. Por isso, eu não tornei vã essa graça. Eu corri a minha carreira, eu fiz tudo o que eu podia. E ele, no final, já agora estou sendo entregue, como ele diz assim, a minha vida encerrei. E ele diz, combati o combate da fé, que ele diz. Eu vivi crendo que sempre tinha algo na frente. Eu não parei e não fiquei acomodado e me agarrei com coisas dessa terra. Eu estava sempre olhando lá para frente. Eu completei a minha carreira e eu terminei na fé. Eu terminei, amém, com Deus acima de todas as coisas. Eu terminei a minha vida nessa terra. Então, o término, meu irmão, o término na nossa vida não é 55 anos ou 56, quando o governo diz que você aposenta e começa a ganhar aposentadoria. Graças a Deus. Agora, amém, eu posso acalmar. O que é que nós colocamos no nosso coração, que agora, graças a Deus, os jovens têm que buscar Deus, eles têm que ser fervorosos. Aonde nós tiramos isso? Eu já li bastante a Bíblia, agora é hora de vocês lerem a Bíblia. Não. Amém. O final da nossa... quando você para de andar com Deus, buscar a Deus, servir a Deus, é quando você morre, terminou a carreira. Enquanto isso, Deus é tudo, Deus é minha força. Amém. A cada dia as misericórdias do Senhor, esse é o dia que o Senhor fez, eu vou viver para Deus. Não esquece de Deus. Porque no momento que você tirar esse foco da tua vida, você vai estar abraçado num bezerro. É inevitável. Porque ou você adora a Deus acima de todas as coisas, ou nós vamos estar envolvidos com alguma coisa. Amém. E tudo o que Deus fez, meu irmão, tudo o que Deus fez e faz nessa terra é bom, meu irmão. Então, olha o desafio que nós temos. Deus tem abençoado, Deus tem promovido, Deus tem nos agraciado com isso. Todas as coisas boas que nós temos são boas. O que Deus nos diz, aproveita elas, mas não põe o coração nelas. Segue a tua vida, amém? Caminhando firme em direção ao alvo. Então nós precisamos, o meu texto nessas últimas semanas, ou nas últimas 3 semanas, tem sido Romanos 1, agora eu vou citar alguns textos, e vamos ver onde nós paramos. Acho que eu tenho uns minutinhos ainda. Romanos 1, 25. Paulo está apresentando Deus, ou apresentando o Evangelho para os romanos, ok? E ele, no primeiro capítulo, no início, ele fala exatamente qual é o problema, o que é que o homem fez. Versículo 25 diz, o homem caminhou
ao ponto, e chegou a um ponto onde ele adora e serve a criatura em lugar do Criador. Então ele está resumindo, esse é o problema. Ele está apresentando o Evangelho. Amém. Ele vai dizer logo ali, todos pecaram, carecem da glória de Deus, mas ele está apresentando. Esse é o problema. O estrago da nossa vida, o estrago do planeta, tudo o que está acontecendo, foi a razão que você tirou os olhos de Deus como a nossa vida. E nós começamos a gostar e nos apegar com a criação, com a criatura, com as coisas que Deus fez. Então, olha a situação de Deus. Eu vou fazer algo tremendo. Tudo o que Deus faz é bom, para o nosso aprazimento. Amém? Tudo o que Ele faz é tremendo. A criação, Ele vai fazer algo, vai ser glorioso. Amém? O que nós temos no coração por causa do pecado? Nós vamos pegar o que Deus fez e adorar aquilo ao invés de adorar o Criador. Essa é a tendência contínua que nós temos. Onde nós, e meu irmão, adorar e servir é achar que a nossa alegria, a nossa vida, o nosso sustento e tudo que nós temos está no que foi feito e não nele. Salmo 135. Versículo 15. Os ídolos das nações são prata, ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida na sua boca. Eles não Foi algo que o homem fez. O homem faz coisas que não têm vida. Os planos que nós fazemos para a nossa semana não tem o sopro de Deus, não tem vida, não tem milagre, não tem o toque de Deus. São coisas limitadas ao extremo, os nossos planos. E aí ele diz, como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. Então, o que acontece? O pecado entrou no mundo e nós tiramos a glória de Deus. Começamos porque Deus está naquele lugar distante, como o diabo disse. Deus não vai entender, não é tanto assim. Amém. A exaltação do homem hoje em dia, você pode, eu consigo, eu tenho, eu faço todas as coisas, não preciso de Deus. Amém. O mundo, amém. Nós estamos vivendo na era e na época, o espírito de anticristo está em todo lugar. Amém. Tira Deus. E nós estamos aqui, adorando a imagem, a criatura, porque ele está distante. Moisés subiu no monte e a nuvem tapou e eles não enxergam mais. Então, olha o que está acontecendo. Eles não enxergam. E Deus estava ensinando o povo dele desde o início. Nós olhamos e vivemos pela fé e não pelo que nós vemos. No momento que eles pararam de ver, de tocar e apalpar e ver a realidade. Amém. Deus está num lugar abstrato. Amém. Ele está lá longe. Ele nos abandonou. Vamos fazer um ídolo. E aí ele diz assim, esses ídolos. Você pode ler em Salmo 100, se eu não me engano, é Salmo 106, 20. Ele diz, vocês trocaram a glória de Deus por um simulacro, uma cópia barata, velha, ridícula, de um bezerro que come erva, e vocês adoraram a ele. Amém? Então, olha o que ele diz, vocês fizeram um bezerro. E aí esse texto diz, vocês montaram uma imagem que vocês tiveram e decidiram que isso é Deus, e vocês começaram a adorar isso. O que isso significa? Ele não tem olhos, ele não ouve, ele não entende, ele não é inteligente. E quando você adora alguém que não ouve, que não entende, que não é inteligente, que é um ser inanimado, que não tem o sopro de Deus, como qualquer coisa que foi criada,
você começa a perder o sopro de vida e começa a agir que nem ele. Você não pensa, não entende e você começa a ficar estulto. As tuas decisões são nécias, as tuas prioridades estão confusas, você não enxerga. Então, para resolver isso, Jesus foi até a cruz e disse: Deus, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É a descrição de uma vida que tira Deus do centro e que segue coisas nessa terra, significa que nós não sabemos o que nós estamos fazendo. Quando nós dizemos, isso aqui é tudo para mim, se eu tivesse aqui, Deus olha, se Deus perdoa, eles não fazem ideia do que tem, eles não sabem o que estão falando. Esses alvos, esses desejos, essas coisas que o ser humano busca aqui nessa terra, ou é promoção, ou é isso, ou aquilo, eles não fazem, Deus perdoa, eles não sabem o que estão, eles não sabem o que tem preparado. Os olhos deles foram cegados para aquilo que eles caíram no conto do diabo e estão adorando a criatura e esquecendo do que Deus tem preparado. Amém. Perdoa, Deus. Perdoa. Essa é a bênção que nós vamos ter nessa manhã, na mesa do Senhor. Lembra de Jesus, lembra do que Ele fez, lembra do que Ele falou, e que os nossos olhos sejam abertos, e que força e alento do alto. Amém? Dele e somente dele, na mesa do Senhor, na presença de Deus, nesse lugar de rendição, é que o alento de vida entra. Amém? E aí você pode viver na força do Senhor, com a visão de Deus, com o coração de Deus, no meio de uma geração corrupta. Então, o que chamou a atenção de Deus quando Ele olhou para Noé? Noé era um homem íntegro e justo, no meio de uma geração corrupta e pervertida. Noé foi capaz de não deixar a corrupção do mundo e do sistema afetar a integridade e a devoção a Deus. Deus olhou assim, e ele não está, vamos dizer, o ambiente que ele vive é tão pervertido e tão ruim ao ponto que Deus disse, eu vou destruir com o dilúvio, mas teve um homem que achou graça diante de Deus e ele não entrou no jogo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não entrou no jogo. Amém? Isso aí não. Deus acima de tudo. Acima de todos, acima de qualquer negócio. Deus. E o que importa é você dizer isso hoje, quando você tiver amanhã, daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 9 anos, daqui 15 anos, daqui 300 anos, o quanto tempo que você tiver. Amém? 300 é um pouco exagerado. Amém? Acho que nós não vamos a tanto. 100 talvez, alguns estão indo. É que você diga isso, até o final. Deus é tudo para mim. Deus é a minha força. Amém? Amém? Deus. Quando você fala em Deus, brilha os teus olhos. Quando você fala as coisas, fulano de tal, amém, conquistou algo legal. Que bênção, glória a Deus, que ele possa usar isso para a glória de Deus. Mas, amém, Deus é a tua, que te impressiona, amém. Porque os teus olhos estão no invisível e não no que está aqui na terra. Por mais que as pessoas, meus irmãos, as pessoas vão dizer coisas, isso é que é bom, isso é que é vida, isso que tu devia ter, e aí você vai dizendo, amém, você vai montando uma teoria e você vai adorando a sugestão do diabo que está nesse mundo, vai fazer você tirar os olhos de Deus e mover a tua vida aqui. E a realidade é, nós ficamos cegos, cegados de entendimento, e nós começamos a fazer coisas que Deus, olha, Deus, perdoa eles, olha o que eles estão fazendo. Deus falou para Moisés, lá no monte, Moisés, teu povo lá que tu tirou, está lá. Cedo se desviou. Moisés disse, não pode. Moisés estava na presença de Deus. Mas não pode. Ele não acreditou. Amém. Moisés não acreditou. Aí quando eles começaram a descer, ele encontrou Josué, que estava em algum estágio antes. Ele disse, Moisés, viu? Tem alarido de vitória, de festa no arraial. Eu falei, não, Josué, não. É outra coisa. Mas quando ele viu
Ele ficou tão indignado que ele quebrou tudo, as pedras. Amém? Imagina você quebrar a tábua da aliança. Ela recebeu de Deus. Imagina o impacto que teve no coração daquele homem em ver as pessoas adorando um bezerro inanimado que tem cara que come erva, e ele tinha acabado de sair de um encontro com o Criador do universo, que ele não era digno nem de enxergar, e o rosto dele estava brilhando. Ele falou assim: essa é a realidade, meus irmãos, que nós estamos lidando. Nós temos a glória a vir a ser revelada em nós, e nós estamos aqui, amém, cuidando com nossas coisas. Amém. Juízes 2. Porque é importante você ter pais espirituais, você ter a pregação do Evangelho, você ter profetas, você ter líderes, você ter a palavra de Deus. Porque se você não tiver a constante pregação, oração, intercessão, nós desviamos. É isso que nós não entendemos. Jesus deixou claro, pessoal, se você andar no Espírito, você vence. Se você aliviar, a tua carne vai adorar um ídolo. Jesus diz: vigia e ora. Vigia, ser vigilante. Então, toda a estrutura que Deus criou na terra, a igreja, a congregação, os irmãos mais velhos, os irmãos que estão crendo, a pregação do Evangelho, a palavra de Deus, o Espírito Santo, tudo que está na terra é para manter os teus olhos em Deus. Porque se você desprezar qualquer coisa, você não lê a Bíblia, você não ouve a pregação do Evangelho, o que você vai fazer? Você vai estar adorando alguma coisa, você vai tirar os olhos de Deus e vai fazer alguma outra coisa. Você vai cair em tentação e você vai dizer assim: eu não caio. Mas Jesus disse: você vai cair. Se você não meditar dia e noite, estiver cheio da palavra de Deus, orar sem cessar, em tudo dai graças. Amém. Você adora Deus, você acorda de manhã, Deus, tu é maravilhoso, Deus. O que você faz? Isso mantém os teus olhos, para evitar você adorar algum bezerro, amém? Alguma lata, amém? Amém. E no momento que você tira os olhos de Deus, você cega o entendimento, teu senso começa amém. Você perde o senso de vida de Deus e você começa a tomar decisões e comentar coisas. Daí você começa a ver as pessoas comentando certas coisas. Você diz assim: da onde você tirou isso? Amém. Ideias e conclusões. E no meu caso eu faço assim: aonde? Você começa. E aí a gente, no nosso espírito tolerante, diz assim: não, a gente tem que entender, que tem uma certa revelação de Deus. Não, as pessoas estão adorando a criatura e não o Criador. Eles perderam o senso, eles estão fazendo coisas que a palavra de Deus diz: que loucura é essa? Estultícia. Amém? Nós não podemos dizer que o santo é vil, nem que o vil é santo. Você não pode trocar a verdade pela mentira. Que Paulo, quando fala com os romanos, ele diz: eles trocaram a verdade pela mentira, eles estão adorando a criatura e não o Criador. Eles estão justificando a não consagração deles a Deus como se fosse algo nobre e de Deus. Mas como? Qual é a prova que o que você está falando, amém, tem algo a ser considerado? É que o teu coração arde e a tua vida mostra que Deus é tudo para você. Que você ama a Deus, ama as Escrituras, ama a igreja, ama tudo que Deus tem. Ou seja, a tua vida reflete o teu amor a um Deus que não está nessa terra. Que os teus olhos estão um pouquinho mais lá para cima. E que você contempla o galardão. Fé é enxergar o invisível. Amém. Então, o que acontece? Nós estamos vendo pessoas que o coração por Deus está esfriado
Mas estão dizendo o que é que tem que ser. Não, esses são os teus deuses, é assim que Deus está fazendo. Não, não, não. Não, não, não. Amém? Josué 2 diz assim, versículo 6. Havendo Josué despedido, de novo, Josué, no final da sua vida, eu completei a minha tarefa, eu coloquei o povo dentro da terra prometida. Amém? E Josué diz assim, estou encerrando, olha o que ele diz. No último capítulo da vida dele, Josué 24, ele está relembrando isso. A última coisa que ele disse, amém? Não é que quando ele era jovem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, no final da vida dele. Ele diz, vocês escolham os deuses que vocês quiserem. Eu e a minha casa servimos a Deus. Amém. É impressionante, meus irmãos. O que Deus está buscando é essa fé que corre e passa pelos testes, pelas provações, por essa vida, pelas propostas indecentes que você vê, pelos ajustes de cultura, amém, de princípios, de coisas. Você passa por tudo isso e diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus é tudo para mim. Eu adoro a Deus. Amém. A Ele eu vou adorar e servir. Amém. Grande teste viver nessa terra, meu irmão. No meio da religião, no meio do paganismo, da idolatria. Você cruza as ruas, você vê gente oferecendo coisas aos deuses, aos demônios. Você vê coisas, você vê pessoas ouvindo coisas, exaltando o ego, exaltando a si mesmo, a mentira, fazendo coisas questionáveis em relação à palavra de Deus, amém, adorando a natureza, amém, adorando a família, adorando aqui e dizendo assim, e você diz assim, é um grande teste você manter os seus olhos em Cristo e o teu coração ardendo e dizer assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ainda propor para todos eles, assim, hoje eu deixo algo bem claro para vocês, se vocês começarem a se associar com esses mundos, vai vir problema. E a linguagem das Escrituras é esse, ou você adora a Deus, ou você adora outra coisa. Amém. Então, Josué, ele diz assim, versículo 6 de Juízes 2, versículo 6. Havendo Josué despedido o povo, foram cada um a sua herança. Imagina, ele fechou a missão que ele teve. E olha a descrição. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. E todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor em Israel. Então, olha só, eles tinham uma referência. Josué estava ali segurando as pontas, dizendo, vocês não podem servir outros deuses, vocês têm que ficar firmes. E essa é a função da pregação da palavra de Deus. Mantenha os teus olhos em Deus, mantenha os teus olhos em Deus. E eles ficaram firmes enquanto Josué estava de pé e enquanto aquela turma toda dos anciãos que tinham visto os milagres de Deus estavam segurando as pontas. Amém. Era um referencial, era um baluarte da verdade. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é um baluarte da verdade, da pregação do Evangelho, para segurar as pontas. Graças a Deus por certas pessoas, meus irmãos, que elas são indobráveis, elas mantêm de pé, elas não piscam, elas são radicais aos olhos de certas pessoas, mas elas são, amém, é uma referência, amém. Uma referência num mundo onde as pessoas são fácil presa, elas estão com a baixa guarda e o inimigo está fazendo uma festa. Faleceu Josué. Então, olha a história desse homem. Ele foi fiel até o fim. Faleceu Josué, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na região tal. Foi também congregada aquela geração. E outra geração se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras de Deus. Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor e foram após outros deuses. Aos Balaíns
Versículo 12. Deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses que haviam ao redor deles. E meu irmão, ele é ao redor, é a nossa vida. Nós estamos no mundo e nós estamos rodeados de deuses. Amém. De costumes, de coisas que as pessoas põem na frente de Deus. Nós estamos cercados disso, de prioridades, de agenda, de coração. Tudo é mais importante. Mas tem que entender. Mas tem que entender. Tudo é mais importante. Tudo é justificável. Não, mas Deus vai entender. Deus vai entender. E Josué alerta. Não. Vocês, cuidado. Porque se vocês não forem radicais, vocês vão se misturar. E vocês, porque está ao redor. Não está longe, está perto. São coisas que vocês vão desviar o coração de vocês. E o que eles fizeram. E, meus irmãos, é impressionante para nós, para todos nós, que o que esses homens e mulheres viram, a criação, a lei, a glória, o evangelho, tudo que eles viram, os atos de milagre e poder e a bênção de eles entrarem numa terra que eles não trabalharam, que eles não construíram, Deus deu tudo de presente. Ainda assim, o coração deles entendeu que tudo o que eles têm veio de outra coisa, deles mesmos, que eles fizeram. O meu braço é a minha força, e tiraram os olhos de Deus. Ou seja, a grande tendência que nós temos que brigar é tudo aquilo que está tirando o lugar de Deus no nosso coração. Alvos, projetos, coisas, pessoas, tudo que você faz assim, que você deixa Deus de lado para atender e se afeiçoar a isso. Tudo que tiver nisso é o que a palavra de Deus está nos alertando. Não faz assim. Amém. Busca o reino de Deus em primeiro lugar e essas coisas, tudo vão se encaixar. Amém. Deixaram o Senhor. Versículo 17. Deus levanta juízes e eles dizem assim, contudo não obedeceram aos seus juízes. Então Deus levanta líderes, profetas. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos. Então, você vê um povo que viu tudo o que podia ter, viu o início, viu a intervenção, viu a glória de Deus e ainda assim a força dos ídolos era maior no coração dele. O coração dele estava... É como se tivesse, o coração dele está montado para adorar alguma coisa que não Deus. O nosso coração, por causa do pecado, ele está montado para adorar a criatura e não o Criador. Amém? Nós precisamos ser humildes e chegar a essa conclusão. Essa é a raiz. O nosso coração, se nós deixarmos, se nós pararmos de vigiar e de nos alimentarmos da palavra, nós vamos adorar alguma coisa que não a Deus. Então não é uma questão de dizer assim, pastor, eu não sou assim, eu tenho um bom coração. Não é, todos nós, se você, qualquer homem mais santo do planeta que já pisou aqui na terra, se não vigiar, vai adorar as coisas criadas e não o Criador. Esse é o efeito do pecado que está entre nós. Então, por que a palavra de Deus diz, nós precisamos ter o sentimento que houve em Cristo, que Ele foi obediente até a morte, é que em qualquer período até a morte nós podemos desviar o nosso coração. Você pode ter começado bem. Salomão começou bem e acabou adorando e servindo aos deuses pagãos. Sabe por quê? Porque ele se associou com as esposas, ele teve um reinado, as pessoas viram o sucesso deles e quiseram. Sabe, você tem vários amigos quando você é bem-sucedido. As pessoas chegam perto, dá presente,
aí você baixa a guarda, olha como eu sou bom, não sei o quê. E Salomão, o homem mais sábio do planeta, acabou oferecendo sacrifício a deuses pagãos. Então, o meu desafio para os irmãos, amém, com grande amor e encorajamento para você, o nosso coração é enganoso, ele vai agarrar um bezerro, se deixar. O coração humilde é aquele que sabe que essa é a tendência. Ele diz, Deus, eu preciso de Ti. Deus, cada dia, cada manhã, você diz, eu preciso, Deus. Fala comigo, eu vou... E aí Deus diz assim, medita dia e noite para você não cair. O prazer está na lei do Senhor. Você honra o Espírito Santo. A Bíblia fala assim, não apaga o Espírito Santo. Não rejeita, não resiste, não cria dúvida. Amém. Recebe o que Deus fez, porque Deus, para resolver esse problema, então no plano glorioso de Deus, o que nós chegamos à conclusão é que o homem pecou, Deus iniciou algo, ele tem um plano glorioso a fazer, mas o coração do homem, ele vai sempre adorar a criatura e não o Criador. Como Deus termina isso? Amém? Dá para nós entendermos dessa maneira? Amém? Como Deus completa a obra gloriosa que Ele tem em mente, se cada ato que Ele fizer nós vamos adorar o... Amém. Cada coisa que acontece nós adoramos a criatura e nós esquecemos o Criador. Como é que Deus leva até o final? E aí, a grande resposta foi Jesus veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, os passados e o futuro. E Ele diz assim, ó, eu resolvi esse assunto. Todos os pecados que vocês têm, que é o efeito de vocês adorarem a criatura, eu lidei com as consequências disso, ok? Eu lidei com essa situação. Agora vocês estão justos diante de Deus se vocês acreditarem em Jesus. E agora eu vou dizer, eu vou depositar o meu Espírito. Eu dei o meu Filho, eu dei a minha palavra e eu estou dando o meu Espírito. Anda no Espírito. Esses são os meus filhos. E fica vigilante até o final para andar no Espírito e fazer exatamente o que eu vos digo. Então Deus, na sua infinita bondade e provisão, Ele diz, nós vamos completar essa obra, não por força ou por poder, mas nós vamos fazer uma obra gloriosa. Todo aquele que confiar e reconhecer a sua carência, a sua dependência, o seu pecado, vai ter a oportunidade de ser os pecados lavados e receber o dom do Espírito Santo e a vida de Deus. E agora, na força de Deus, ele vai ter a oportunidade de a cada dia escolher, eu quero Deus, e Deus vai ajudar ele a terminar. Deus vai ajudar ele a terminar. Amém? Amém? Então, capítulo 3... Vamos ir tentando ir indo. O que está acontecendo? Eles estão no meio da terra prometida e tem um monte de nação pagã ainda para ser desalojada. E ele diz assim, são essas as nações, versículo 1, que o Senhor deixou para, por elas, provar Israel. Ou seja, sempre tem esse... Amém? Você lembra? Eu levei vocês para o deserto, deixei para ter fome para provar. O Josué estava na prisão lá no Egito para provar o que estava no coração dele. Ou seja, nós sempre vamos ter desafios. Pressão e desafios. Então, como o diabo sugere? Uma vida sem desafios e acomodada, esse é o plano de Deus. Não, o plano de Deus é viver os desafios e não se incomodar com eles. Porque é os desafios que nós temos que mantêm a nossa fé intacta. Amém? A Bíblia fala, ele deixou para provar quantos em Israel não sabiam das guerras. Amém? Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel dela soubessem, para lhes ensinar a guerra. Meus irmãos, essa geração que nós estamos vivendo, ela é fácil de conquistar.
Elas não aprenderam a guerra, não aprenderam a resistir, não aprenderam a dizer não. Todo mundo diz assim, tudo bem, pode ser, meu filho. Eu estou afim de fazer assim, pode ser, meu filho, eu entendo, eu também tenho Deus. E você, nós aliviamos. E você olha, tudo é permissível, tudo é Deus, tudo é maravilhoso, nós perdemos critério, porque nós queremos poupar essa geração das guerras. Amém. Do combate da fé, daquelas coisas que mantêm você afiado, daquele trajeto que Deus tem para você, que se Deus não entrar em cena, eu não sei o que fazer, dessa dependência de Deus contínua. Amém. Tempos de paz são a oportunidade para o ser humano adorar ídolos. Férias, promoções, herança, sucesso, idade, terminei, estou bom. E vocês são falsas linhas de chegada que fazem você dinheiro sobrando, um lugar espaçoso onde você tem. Falsas situações que você traduz. Isso é a bênção de Deus para a minha vida, eu conquistei. E aí você baixa a guarda quando... E aí eu quero deixar claro para você, o combate só termina na morte. A obediência é até a morte. Então você precisa ajustar, e Deus nos ajude a ajustar. Você pode estar num lugar abençoado e espaçoso, mas não terminou ainda. Amém? Há uma carreira a correr e há uma vitória a alcançar ainda, meu irmão. Amém? Então eu queria desafiar os irmãos. Se você está num estágio da tua vida que você se sente abençoado por Deus, chegou no estágio, você, amém, venceu certas situações e está ali, não baixa a guarda. Se você está vivo, respirando nessa terra, isso não é o fim ainda. O fim ainda não é esse. E Jesus alertou, se vocês virem guerras, rumores de guerra, se vocês virem situações, se vocês chegarem assim, não, esse não é o fim ainda. Amém. O fim é quando Jesus aparecer nas nuvens, em glória, ou você encerrar a tua carteira. Enquanto você estiver nessa terra, você vai precisar vigiar. Essa é a realidade do tamanho do estrago que o pecado fez na nossa vida. Essa é a nossa parte. Amém? E se nós nos rendermos a Deus e entendermos isso, Deus vai vir com o seu Espírito, com a sua graça, com a sua força, e nós vamos ser vencedores. Então Jesus, no final, no livro de Apocalipse, ele diz, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Ou seja, você termina a tua carreira e venceu. O que quer dizer? Aquele que vence, aquele que anda pela fé, aquele que creu em Deus e resistiu à tentação de parar antes. Amém? E aliviar a sua caminhada de fé e a sua carreira de conhecer a Deus, de buscar a Deus, de servir a Deus. Por alguma razão, nós perdemos a revelação de que tem um final glorioso nos esperando, ainda. Amém? O melhor ainda está por vir. A nossa vida tem que ser vivida dessa maneira. Paulo escreve, eu prossigo para conquistar aquilo. É como se fosse todo atleta, ele não se envolve em negócio dessa. Ele tem algo que Jesus fez na cruz para conquistar para mim, e eu quero isso aí que ele fez. Amém? Eu vou prosseguir para o alvo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, 2 Timóteo 4, para a gente ir terminando. Eu creio que nós passamos por vários textos. Nós vamos concluir. Segunda Timóteo 4. Versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Então, em que momento ele diz isso? Ele deve estar mais velhinho já.
Ele não é o Paulo de jovem. Ele teve uma vida toda, eu não sei qual é a idade, eu não me preocupei em achar a idade que ele morreu. Mas ele está no final da sua vida. Essas são as palavras dele. Eu combati o bom combate. Eu sei muito claro o que eu fiz. Amém. Foi um combate de resistência, de fé, de não cair na tentação de achar que essa terra é o final. Eu continuei olhando. Eu completei a minha carreira. Amém. O final da minha vida. Terminei a minha vida e guardei a fé. E aí ele diz assim, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Glória a Deus. Amém. Então, como eu disse, nós iniciamos com 2 versículos nessa manhã. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, na mesa do Senhor, os nossos olhos são abertos para a gente ter clareza e saber, eu sei aonde eu estou indo. Eu sei em quem eu tenho crido e eu sei o que eu tenho que fazer. E eu queria que o Espírito Santo de Deus nos ajudasse a chegar nesse momento e dizer assim, reajustar o teu norte, a tua bússola, ele dizer, e alertar o teu coração, ele dizer, enquanto houver sopro de vida no meu coração, eu tenho a tendência de me desviar de Deus. Eu vou vigiar e vou ser fiel e não vou aliviar e vou continuar crescendo e prosseguindo, não importa desembaraçar dos pesos do pecado e não importa onde é que eu estou. Eu vou terminar essa carreira crendo em Deus, amando a Deus, servindo a Deus, porque eu consigo enxergar, os meus olhos foram abertos, que isso aqui não pode ser o final, porque o início foi glorioso, o final deve ser estupendo, amém? Ele deve ser algo, porque a Bíblia fala, os nossos olhos não fazem ideia do que Deus tem reservado, amém? Para aqueles que, como Paulo diz, aqueles que amam a sua vinda, amém? Aqueles que servem a Deus e amam a Deus acima de todas as coisas. E no final, então, o perdão, esse momento na mesa do Senhor, é para nós regularmente lembrarmos que Jesus teve que vir, porque o nosso coração é inclinado para a idolatria. Essa é uma grande lembrança que nós temos. O nosso coração, se você deixar, vai estar adorando alguma coisa. A criatura e não o Criador. Amém. É uma oportunidade, você ajusta o teu coração na mesa do Senhor. E a segunda coisa que Jesus fez, a mesa implica que ele terminou a obra. Agora, e ele glorificou a Deus. Agora, ele nos dá a oportunidade. Senhor, ajuda eles a terminarem a obra deles. Nós precisamos terminar. O que importa é você terminar bem. Amém. Não importa o que aconteceu até hoje. Não importa. Todos nós aqui, todas nós, o mundo todo, hoje que está aqui, não importa o que foi feito. Todos nós, se ouvirmos a voz de Deus, temos a oportunidade de nos voltarmos para Deus e terminar bem a nossa carreira. Amém. Aproveite essa oportunidade.